6 horas de discussões. Esse foi o tempo que a Câmara do Senado levou para avaliar o novo Código Florestal Brasileiro, que deve ser enviado à Câmara dos Deputados novamente. Para falar sobre o assunto, nós estamos convidando aqui no Notícias da Cidade o engenheiro agrônomo Gert Fischer, nosso parceiro aqui da TV da Cidade. Gert, seja bem-vindo ao Notícias da Cidade. Mais de 6 horas de discussão. O que isso representa para o Brasil hoje? Nessa última rodada foram 6 horas, né? 6 horas, mas nessa última agora. Nós estamos discutindo há 2 anos essa questão aí, né? Sim. Mas nós temos nesse cenário duas frentes de ideias. Uma ideia dos ecologistas que querem uma agricultura para sempre, e nós temos uma outra turma que é do agronegócio, que querem um Brasil para eles ganharem bastante dinheiro agora, usando a natureza de uma maneira bastante perdulária, como veio até agora, até esse momento, com uma legislação que teve pouca fiscalização, mas nós sabemos que a turma da ecologia acabou perdendo. Perderam? Nós perdemos. O bom Código Florestal de mais de 40 anos. Aquele provado em 67, se eu não me engano. 65. 65. A Lei 73, a Lei 4771, de 65. Castelo Branco. Castelo Branco ainda. Uma lei militar. Foi. Praticamente. Foi a melhor legislação ambiental até hoje existente nos países do planeta, né? Mas isso não quer dizer que foi aplicada, né? Ela conseguiu segurar alguma coisa. Como é que vai ficar, Gert, vai ficar a punição às pessoas antes da elaboração deste Código Florestal? A punição, a multa, enfim, o embargo, como é que vai funcionar isso? Esse era o grande gargalo, porque até 2008, todas aquelas propriedades que cometeram crimes ambientais, ou seja, entraram nas áreas de preservação permanente, destruíram as matas ciliares, topo de morro, encosta, banhados, secaram banhados, esses crimes ambientais, eles vinham sendo segurados. Todo mundo aguardando a nova legislação do Código Florestal. Bom, agora ele veio. A área de preservação permanente, que era de 30 para rios de 10 metros, até 10 metros, passou para 15. Para metade. Para metade. A área de preservação permanente, mata ciliar, para rios de mais de 100 metros, ficou em 100 metros, era 500 metros. Certo? Um rio de 1 quilômetro de largura tinha 500 metros para cada lado de mata ciliar, que é um retentor, é um corredor de fauna, etc. Isso vai fazer com que aqueles que têm dívida, passivos ambientais, eles só vão recuperar 100 metros de mata ciliar e não 500. Não mais 500. Agora você coloque 10 quilômetros por 400, isso é uma área fantástica. É verdade. São 40 hectares. Então é uma economia que eles vão fazer, uma anistia que eles receberam. É falta de ética, sem ética. Então, porque eles já cometeram. Então, eles sabendo que eles destruíram a mata ciliar, deveriam um dia recompor isso. Agora, a força que um juiz tem para exigir que eles recomponham 500 metros, não tem mais. Agora são 100 metros. E os 100 metros, você sabe que também não vai acontecer. Não vai, nunca, né? Não vai. Porque você veja só, não adianta o IBAMA multar. O IBAMA não conseguiu recuperar 1% das multas que ele editou. Ninguém paga a multa. A legislação hoje protege o criminoso ambiental. E não o agricultor. E outra coisa, os deputados legislaram em causa própria. Eles são os grandes detentores das grandes fazendas no Mato Grosso do que não são, Goiás. Necessariamente não são os agricultores. Não são os deputados. Então, o agronegócio, ele é o agronegócio mais impactante que tem das atividades no Brasil. Nós lançamos no meio ambiente do Brasil 7 bilhões de dólares de agrotóxicos. Por exemplo, nesse caso de agrotóxicos, o senador Luiz Henrique da Silveira, agora ouvindo a rádio MEC AM do Rio de Janeiro, o senador Luiz Henrique da Silveira propôs, né, na sua parte, que a importação de produtos químicos para as lavouras, enfim,
não sejam mais importados no caso de que aquele país produtor não tenha legislação ambiental melhor ou igual à nossa. Eu acredito que não é só a importação de agrotóxico. Tem outras importações também. Mas é um texto, senador... É elogiável, essa ideia, porque o Luiz Henrique ouviu uma pessoa da sociedade brasileira e achou interessante essa ideia e inseriu essa proposta que foi aprovada também. Mas tem uma outra coisa muito boa dentro da própria legislação, apesar dessas reduções de natureza, é que aquele proprietário que preservou a sua mata nativa, ele vai ter ganhos, ele vai ter compensações financeiras pela prestação de serviço ambiental que ele está oferecendo para a sociedade. Então, aquele indivíduo que foi um apaixonado pela floresta, ele disse, não, eu vou deixar 200, 300, 500 hectares de floresta, mas de repente ele não pode mais cortar nada porque a lei não permitiu, não permite também isso. Ele vai ser ressarcido pelo tempo que deixou do investimento que ele fez e vai ter um bom ressarcimento em impostos que vai encorajar muita gente a recuperar áreas para também ter esse benefício. Isso vem imposto? Será, não tem imposto, não tem. Isso isso vem na conta bancária, depois automaticamente o indivíduo se cadastra, prova de que ele recuperou, fez o investimento, ele vai ser ressarcido como aquele indivíduo que tem um salário mensal. E não é pouco dinheiro não, dependendo da área. Para manter aquela área. Para manter aquela área, ela servindo de água, de qualidade de vida, de recuperação de água, de frescura, de qualidade do ambiente, Gert, e a fauna. Sim. Gert, para terminar, com todos esses elementos, como é que vai ficar Joinville? Com o mangue que nós temos um sistema extremamente complexo em Joinville. Nós temos praticamente praia, mangue, na serra. Como é que fica isso agora? Eu não consegui ainda analisar o que foi aprovado. Mas a situação de Joinville é bastante complexa, porque nós temos o Departamento de Patrimônio da União, que está cobrando imposto das antigas áreas de marinha. Nós temos loteamentos inteiros que foram instalados dentro de manguezal, que isso também é crime ambiental que devia ser recuperado. Então, tem que se analisar melhor o que foi aprovado e o que será aprovado depois. Depois os vetos que a presidente ainda vai impor na legislação, isso daí a gente vai poder ver com mais clareza o tamanho do impacto que essa nova lei causou à sociedade brasileira. Em Joinville ou no Brasil inteiro, né? Exatamente. Porque Joinville é complicado depois para estar... Porque dentro da cidade tem uma legislação, na área rural vai ter outra, como é que vai funcionar isso? Nós temos inúmeros projetos na Justiça que estão aguardando a legislação federal do Código Florestal para serem desembargados, para serem tocados para frente, dentro dos requisitos legais atuais, que a lei anterior não permitia. Agora com o novo código... Com o novo código, provavelmente muitos empreendimentos que vão criar impactos violentíssimos na sociedade de Joinville, com repercussão de enchentes, de calor na cidade, outros desconfortos, vai ser ruim. Perfeito. Gert, muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, ok? Tá certo. Obrigado. Nós voltamos depois do intervalo comercial com a previsão do tempo e também os comentários esportivos de Flávio Silveira, são instantes.